Ok, boa noite a todos. Aqui vamos iniciar mais uma matéria. Com vocês, é um grato prazer encontrar vocês de novo aqui, né? Agora, nesse caso, vamos falar um pouco sobre o urgência e emergência. Uma matéria mais ou menos fácil, porque já vocês têm todo o conhecimento de matérias anteriores. Então, eu acho que não vai ter muitas dificuldades para conseguir entender o conteúdo dessa matéria, ok? Também essa matéria vai ajudar muito para adquirir conhecimentos para a próxima matéria, que no caso eu acho que é UTI, ok? Então, já na aula anterior, conversamos um pouco sobre vários tópicos de urgência e emergência e de como vocês vão ser avaliados em essa matéria. É uma matéria curta, porque ela vai finalizar, acho que dia 31 deste mês. Então, vamos tratar de aproveitar cada aula para explicar todo esse conteúdo. É um conteúdo muito amplo, mas eu consegui resumir, fazer um resumo para passar para vocês o mais importante. Lembra que cada coisa que eu sempre falo para os alunos é o mais importante que o técnico tem que saber, ok? Porque cada matéria o tempo é pouco. Entendeu? Eu não posso colocar muita coisa que talvez vocês não vão trabalhar durante o dia a dia, entendeu? Porque senão vou perder tempo e vou pular coisas que vocês na realidade têm que saber, ok? Então, eu fiz um resumo de todo esse conteúdo, tá? Para passar para você o mais importante, ok? Que o técnico tem que saber, ok? E como falei na aula anterior, que conversamos um pouco sobre diferenças entre urgência e emergência. Comecei com isso aí porque é uma coisa que sai em provas de concurso, é uma coisa que sai em entrevistas de emprego. Se algum de vocês, já depois que vocês se formarem, e vai, no caso, fazer uma entrevista lá no Hospital Otiris e no Hospital Unimed, lá saem várias questões sobre diferenças de urgência e emergência. Então, é bom para vocês, já de uma vez, ter claro essas diferenças e essas definições, porque vai ajudar vocês para procurar emprego quando já vocês se formem, ok? Como falei para vocês, vou mandar 2 vídeos, tá? Explicando um pouco sobre isso aqui. As primeiras aulas são coisas básicas, muito fácil. E alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, vocês vão lá no grupo, pergunta e dá para esclarecer as dúvidas para todos vocês. Ok? Então, outra coisa, eu sei, eu reconheço que essas aulas à distância é um pouco chato, um pouco difícil, um pouco complexo para algumas pessoas, porque não estão acostumadas a internet, a um computador, ou estudar pelo celular. Mas é uma coisa que já todos vocês sabem, que ninguém planejou essa pandemia, é uma coisa que ocorreu e que temos que tomar diferentes estratégias metodológicas para continuar e não atrasar na formação de vocês, ok? Então, essas aulas à distância, dá para aprender? Dá. Com certeza absoluta, eu garanto que essas aulas à distância dá para aprender. Só que vocês, o aluno, tem que mostrar interesse para estudar e aprender, ok? Porque muitos brigam e que essas aulas à distância, que não sei o quê, que o professor, que aquilo, que o conteúdo, toda aquela justificativa e aquelas coisas. Mas você tem que reconhecer que muitos de vocês, ou seja, falando de forma geral, os alunos, não ficam, ou seja, não tem aquele interesse para estudar, para aprofundar, para pesquisar e para fazer as coisas. Ok? Então, falo de novo. Aulas à distância, dá para aprender? Dá. Só para aqueles alunos que mostram interesse para estudar e aprender. Eu passo todo o conteúdo para vocês,
eu vou fazer vários exercícios para vocês, vou mandar vários vídeos para vocês, mas vocês têm que assistir cada vídeo, anotar as dúvidas, perguntar, participar no grupo, ok? E em esse debate final de cada aula, vai dar para esclarecer, para responder e todos vocês aprender, ok? Na aula anterior, eu acho que iniciaram 20 e pouco, 24, 25 alunos, uma coisa assim. E final da aula, 16, 17 pessoas. Cadê o resto? Cadê os aqueles 6 alunos, 7 alunos que não ficaram na assistência? Como faz várias turmas, se anotam no início, ou se anotam bem cedo, apaga o celular ou fica fazendo outras coisas. Lembra que a aula de vocês são 3 horas, das 19 até as 22. É um tempo que vocês têm que dar, têm que dedicar para a sua matéria, para essas aulas. Não que porque você está em casa, vai aproveitar esse tempo para limpar, para conversar, para sair, para fazer outra coisa. Ou não, que vou trabalhar, não. A mesma coisa que lá no CETER, só que em essas 3 horas você vai dar maior atenção para esses vídeos, para participar, para perguntar, para pesquisar e realizar as atividades, ok? Então, vamos continuar, já di essas informações para vocês e na aula anterior já também falamos muito sobre isso aí e vamos a começar a falar um pouco sobre urgência e emergência, ok? E vamos começar já, vocês deram uma pequena definição e conseguiram diferenciar uma coisa com a outra. Mas vamos entrar agora mais um pouco sobre legislação, um pouco sobre resoluções, essas coisas, para que vocês consigam conhecer a base da urgência e emergência, ok? Porque toda matéria ou todo tópico, todo conteúdo, ou cada área tem que estar tem que ter uma lei, tem que estar regulado, ou seja, tem que ter uma resolução para ser válida aqueles tópicos ou aquelas áreas, ok? Então, essa urgência e emergência, segundo o Conselho Federal de Medicina, na resolução 1451, que não é só para conhecimento geral para vocês, não vou perguntar na prova, essa resolução aí, ou essa data dessa resolução, só para você ter uma ideia, ok? Ela define a urgência como uma ocorrência imprevista. O que significa imprevisto? Que ninguém planejou, ninguém pensou que isso ia ocorrer, ia ocorrer desse jeito. Uma coisa imprevista que aconteceu e pronto, ok? De agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida. Ou seja, poderia ter um risco na vida ou não, cujo portador necessita, esse aí é uma diferença, necessita uma assistência médica imediata. Ok? Ok, então na urgência, precisa de uma assistência imediata? Precisa. Mas poderia estar em risco a vida ou não. Ok? E essa é uma diferença com emergência. A emergência, na constatação médica de condições de agravo à saúde que implique em risco iminente de vida. Viu? Essa aí é uma diferença. Na emergência, existe um agravo, sim, em risco iminente de vida. Uma coisa que na urgência não acontece. Então, essa aí é uma diferença entre urgência e emergência. Falo de novo. Na urgência, existe um agravo à saúde. Perfeito. Com ou sem risco potencial de vida. Ok? Essa aí é a diferença. Na emergência implica em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Ok? Então, uma das diferenças entre uma e a outra
es que na urgência existe, ok? É uma condição imprevista, ok? Com agravo à saúde, perfeito. A mesma coisa que no outro. Só que na urgência a vida poderia estar em risco ou não poderia. O que significa que poderia esperar um pouco, mas precisa atenção médica. Uma fratura exposta poderia aguardar um pouco até chegar no hospital para resolver essa situação. Que outro exemplo poderia ser uma urgência? Febre, ok? Hipertermia, uma pirexia ou hiperpirexia, ok? São termos que já vocês deveriam de ir anotando para pesquisar depois, ok? Porque aqui vamos a falar muito sobre termos técnicos. Eu sempre falo muito em quanto a termos técnicos, porque um técnico, vocês, área da saúde, você tem que falar bonito, como eu sempre falo, tem que falar com palavras apropriadas a formação de vocês, ok? Então, termos técnicos é importante para que um profissional consiga se comunicar com os demais profissionais, ok? Então, pesquisem pirexia e hiperpirexia. Anotem aí. Pesquisar pirexia e hiperpirexia, ok? Então, essas duas condições poderíamos tratar elas como uma urgência. É uma coisa que dá para levar aquele paciente até um hospital, ser atendido e resolver essa situação, ok? Uma emergência já é um caso que vai ter risco na vida, ok? E que precisa ser atendido rapidamente, ok? Exemplo, parada cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória, o paciente vai morrer se você não faz alguma coisa. O paciente parou, esse coração deixou de trabalhar, ou, no caso, os pulmões deixaram de ventilar. Então você vai esperar um pouco? Não. Você precisa fazer alguma coisa para ajudar aquele paciente. No caso, você tem duas condições. Você tem casa com sua família, uma festa, um negócio. E seu filho ou seu tio, por exemplo, ele está com um grau de pirexia ou hiperpirexia. Ok? Esse é um. E na mesma festa, você tem um primo que parou. Tem uma parada cardiorrespiratória. Tem a seu tio e a seu primo. Você vai atender primeiro a quem? Você vai atender primeiro aquele primo, aquele tio com hiperpirexia e vai esperar atender a seu primo em uma parada cardiorrespiratória? Não. Aí você tem que botar entre uma prioridade e atender primeiro aquela emergência, porque a urgência poderia esperar um pouco para depois ser atendido. Okay? Você vai reanima ou inicia protocolo de reanimação cardiopulmonar, resolve aquela situação, chega um SAMU, aquela coisa, todo aquele negócio e transfere aquele paciente até o hospital. Mas já vocês, naquela festa, você começou com as compressões, com massagem cardíaca. Entendeu? Já vocês iniciaram com um protocolo de massagem cardíaca ou compressões. E já depois que chega o SAMU e atende o paciente, transfere para o hospital, essas coisas, você pegou aquele primo com hiperpirexia, deu um paracetamol, uma dipirona, um negócio, uma coisa aí, consegue resolver aquela urgência depois. Ok? Então, anotaram essa pesquisa aí. Pirexia e hiperpirexia. Anotem aí, defina e de tanto a tanto um valor desses aí também. Ok? Continuamos. Em quanto a urgência e emergência, precisamos classificar os pacientes. ¿Para quê? Para saber aqueles pacientes que vamos atender primeiro. Temos que ter prioridade. E aqui no caso,
é uma coisa que mais na frente eu vou falar sobre isso aí, que aqui vamos a trabalhar um dos princípios do SUS, que é o princípio da equidade. Princípio da equidade. Em cada matéria eu consigo ou eu gosto, não consigo, eu consigo e gosto também, de juntar várias matérias anteriores. Para quê? Para manter sempre trabalhando, sempre com aquele conhecimento vivo, fresco de as matérias que já vocês assistiram, ou que já vocês passaram, ou que já vocês estudaram. Para quê? Para não esquecer delas. Então, aqui nesse caso eu vou falar um pouco sobre aquela disciplina do primeiro módulo, História da Enfermagem, onde vocês já estudaram princípios do SUS. Okay? Que é importante nessa matéria aqui. Por quê? Porque dentro daqueles princípios existe o princípio da equidade. É um princípio que significa o quê? Dar mais a quem mais precisa. Ou seja, eu vou atender, claro, dar mais a quem mais precisa sem esquecer daquele outro. Eu vou atender primeiro quem tem a prioridade, quem precisa de um atendimento maior, ok? Mas depois de resolver esse aí, eu vou atender ao resto. Entendeu? Então, eu quero que vocês voltem para a história da enfermagem. Procurem aquele caderno, ok? E pesquisem ou anotem princípios do SUS. Princípios doutrinários e princípios organizativos. Ok? Princípios doutrinários e princípios organizativos. Já depois que vocês fazem essa pesquisa, eu quero que vocês falem para mim que o princípio da equidade significa isso, 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 e faz parte dos princípios tais. Ou seja, se o princípio da equidade é princípio doutrinário ou é princípio organizativo. Tá ok? Então, eu quero que vocês me classifiquem, me identifiquem princípio da equidade. Tá ok? Anotem esse aí. Faz parte da atividade de hoje. Cada assunto, cada pesquisa que eu falo dentro de cada vídeo é uma pesquisa para entregar hoje. Não um negócio, não, professor, eu entrego amanhã. Que se a internet estava fraca, que se não sei quem está com Covid, que estou com suspeita porque estou com febre. Não, não, não. Nada disso. Porque agora um dor do pé é um Covid. Agora todo é Covid. Entendeu? Então, vamos parar um pouco com esse aí e vamos a mostrar seriedade e compromisso com cada matéria, ou no caso com essa matéria em específico, porque é a matéria que estou ministrando para vocês e eu preciso de interesse e muito esforço de vocês para estudar e aprender. Porque muitos de vocês foi uma briga, um negócio que a aula de distância não dá para aprender, que se o conteúdo é meio estranho, que não estão passando os conteúdos, que o professor não sei o quê. Eu já conheço e já escutei muita história e muitas reclamações enquanto esse aí. Então, eu preciso do interesse de vocês de verdade, porque esse aqui vai fazer um esforço incrível para passar um conhecimento para vocês e conseguir que vocês aprendam o máximo em essa matéria aqui. Ok? Então, preciso do compromisso de vocês. Tá ok? Porque eu não quero que nenhum de vocês vá lá no hospital a só servir café. Já vocês sabem aquela história daquele técnico que serve café. Já vocês sabem isso aí. Não preciso contar de novo essa história aí, ok? Então, pesquisem aqueles princípios do SUS, princípios doutrinários, princípios organizativos, e me classificam o princípio da equidade. Faz parte de quais princípios? Ou doutrinários ou organizativos. Por que vamos a tocar aquele tema, aquele conteúdo novamente? Porque nos vai ajudar a entender o porquê vamos a classificar os pacientes em essa matéria de urgência e emergência, ok? Na urgência, dá para esperar um pouco para atender
as emergências. Mas lembrando que temos que atender aquela urgência depois. Se no caso não temos emergências, mas temos uma urgência e pacientes tranquilos, pacientes estáveis, vamos atender primeiro a urgência, que precisa de um atendimento mais rápido que aquele paciente que está tranquilo, como aquele paciente que foi só a que o médico avalie um exame de um hemograma, no caso. Está entendendo? Então, aquele paciente que foi só para levar um resultado de um hemograma, dá para esperar, porque não é urgência nem emergência, e atender aquela urgência, aquela hiperpirexia, aquela fratura exposta, aquela crise respiratória, aquela crise asmática, no caso, dá para atender primeiro aquilo. E já depois atendemos aqui o menos grave. Ok? Então, nos hospitais, no caso, o paciente vai dar entrada na recepção ou na admissão. Cadastrado e tal, todo aquele negócio na parte da recepção, admissão. Aí, a mulher faz isso. Já depois é direcionada com o pessoal da enfermagem. Esse pessoal da enfermagem é a enfermeira e o técnico. Ok. E aquela enfermeira classifica, de acordo a várias cores, a gravidade do assunto de cada paciente. Quem vai passar primeiro para o médico, quem vai passar depois, e assim sucessivamente. Ok? Então, aquela enfermeira e aquela técnica, depois de realizar uma avaliação do paciente, enquanto sinais vitais, estado neurológico, a coleta de várias informações para conseguir conhecer o problema que levou aquele paciente até o hospital, e depois que a enfermeira e o técnico conseguem avaliar aquele paciente, então elas classificam de acordo a esses cores que vocês estão vendo aí no slides. Um cor azul, um caso menor de complexidade, sem problemas recentes. No caso, um exame laboratorial, um hemograma, um mapa da pressão arterial, um Papa Nicolau, algum exame. É um exemplo, ok? Que só vai para uma consulta médica para avaliar aquele exame. É um caso não urgente, cor azul, dá para esperar um pouco, ok? Esse seguinte cor verde, pouco urgente. É um caso menos grave, que exige um atendimento médico, mas pode ser assistido num consultório médico ambulatorial, ou seja, na UBS. ¿Sí? Podría ser un paciente que le presentó un cuadro diarreico, ¿okay? Presentó varias evacuações e foi lá no médico para saber por que das evacuações e pegar um exame, um medicamento, alguma coisa, ok? Esse cor amarelo, um caso urgente, que não é considerado uma emergência, já que possui condições clínicas que dá para aguardar um pouco. No caso, poderíamos colocar aí uma hipertensão arterial. Uma hipertensão arterial 160/100, 150/90, que é uma pressão arterial alta, mas dá para esperar porque não é uma situação grave e esse paciente não tem outros sintomas, por exemplo, uma cefaleia intensa, uma taquicardia, um dor no peito, vômito, essas coisas. Só uma pressão arterial alta, mas que não tem outras sintomatologias que estejam agravando o quadro daquele paciente. Ok? Então, poderia aguardar um pouco para ser atendido. Ok? Esse cor laranja, muito urgente, que o paciente necessita um atendimento o mais prontamente possível. Aí poderíamos falar sobre uma crise hipertensiva, aquela pressão arterial de 200, 120, uma cefaleia muito intensa, dor no peito, vômitos,
tonturas, todo aquilo. Ah, esse aí não dá para esperar, não. Vamos atender rapidamente aquele paciente porque nos poderia levar a um AVC, a uma convulsão ou a um infarto agudo do miocárdio, ok? E um cor vermelho é uma emergência que, neste caso, o paciente necessita um atendimento na hora, imediato. Ou seja, uma parada cardiorrespiratória. Entendeu? No caso, seria uma parada cardiorrespiratória. E no caso de, como acontece agora, um caso de um paciente COVID com um trabalho respiratório ineficiente, hipóxico, uma saturação de 60, de 50, tá? Que nos poderia levar a uma parada respiratória. Então, precisa de um atendimento na hora. Vamos pegar aquele paciente, vamos levar para uma maca, vamos a colocar primeiramente oxigênio, para dar um aporte de oxigênio mais, para melhorar um pouco essa oximetria. Ok? Então, eu vou parar esse vídeo bem aqui e já vou mandar um segundo vídeo para conversar, para falar mais um pouco sobre essa classificação aqui, tá bom? Já vou mandar para vocês aí.